Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Isso. Bem, muita paz, que Jesus envolva os nossos corações. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade também de estarmos aqui. E mais uma vez reunido com Jesus, em nome dele, com os benfeitores espirituais que coordenam, que orientam as atividades da casa. Agradecer em especial aos benfeitores amigos que ficam ali permitindo a nossa entrada, né? Selecionando-nos, né? E ao mesmo tempo tendo a oportunidade, né, de observar a cada um de nós, para que eles possam atender com muito amor, com muito carinho, as necessidades de cada um de nós. Quando a gente abre assim o livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Ou o próprio livro Voltei também, do nosso querido irmão Jacó, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Ou também o livro Os Mensageiros, quando a gente está lá estudando lá a casa da Dona Isabel, o seu Isidoro já desencarnado, mas agora ali participando, né, como um dos responsáveis por aquela casa simples, modesta, mas, conforme a gente falou aqui uma vez, né, é uma unidade, né, do nosso lar. Isso é maravilhoso. Então, a gente aqui é muito bem acolhido, né, pelos mentores espirituais que coordenam e dirigem os trabalhos desta casa. E conforme a nossa irmã falou aí, do nosso tema, né, aqui, né, para a gente falar da fé e da caridade, né? Então é o capítulo 11, né, que a gente vai estudar um pouquinho, do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu item 13. Né? Capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Mas a gente sempre gosta de quando vai falar de um tema como esse, ou qualquer capítulo, item do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente gosta sempre de lembrar. Hoje eu não coloquei aqui o slide, né? Mas é aquele slide que eu gosto quando fala dos princípios básicos, né, do Espiritismo. O mais importante dele é a crença em Deus, né? Acreditar em Deus, acreditar no Espírito, que somos espíritos, estamos passando por uma experiência na carne, mas somos espíritos. A nossa pré-existência, isso é fundamental. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. Isso significa que já tivemos outras vidas, outras reencarnações. Acreditar na comunicabilidade dos espíritos e, óbvio, na sobrevivência, né? Então isso é fundamental. Por que a gente gosta sempre de estar lembrando esses princípios básicos? Da crença em Deus, na crença no Espírito, na sua imortalidade, na continuidade da vida, na reencarnação e na comunicabilidade dos Espíritos. Diz Allan Kardec, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que sem a vida futura fica muito difícil da gente compreender, da gente entender as máximas, os ensinamentos de Jesus. E a gente sempre lembra uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então a gente que começou a chorar agora, dá-se uma certa esperança, né? Nossa, eu vou ser consolado, né? Mas às vezes a gente pega lá
Se a gente for pegar um calendário e marcar na folhinha, né, tem gente que fica na expectativa, né? Será quanto que vai vir esse consolo? Né? Então, para a gente, para todo mundo aqui, acho que o mais velho é que sou eu, né? Então, né, já deu para ver que o mais velho é que sou eu. Então, se nós, nesta condição, pegarmos assim uma pessoa que já passou assim dos 90 anos, né, e teve a sua vida toda de tribulações, de dores, angústias e sofrimento, né? E aí ele ouve uma frase dessa, né? Bem-aventurado você que sofre, porque você vai ser consolado. Ele falou, mas eu estou esperando isso há 90 anos, né? E quando que virá esse consolo? Então, sem a vida futura, realmente a gente não compreende esse ensinamento de Jesus, tá? Então, isso é fundamental. O outro ponto, né, para a gente falar da fé, falar da caridade, todos nós aqui fomos criados como? Simples e ignorantes. É isso mesmo? Simples e ignorantes. Tem quanto tempo isso? Tem milhões de anos isso. Milhões de anos. Mas, para chegar na condição que nós estamos hoje aqui, né, isso tem pouco tempo. Adquirir a razão, o pensamento, tem pouco tempo. Por isso diz lá o Espírito Emmanuel, podemos nos considerar que acabamos de sair da mão do Criador. Portanto, somos recém-criados, né? Somos nem adolescentes ainda, né? Então estamos na fase ainda do progresso e vamos continuar progredindo por um bom tempo. Então isso é muito importante, né? Então estamos aqui num breve instante, né, do tempo. Diante do universo, esse é um segundo, né, na vida aqui, né? E isso nos consola muito, muito. Mas, de novo, mas sem a crença na vida futura, fica muito difícil a gente entender isso, né? Então está tudo certo, né? Tem muita gente aí preocupado com o estado do Rio de Janeiro, preocupado com o Brasil, preocupado com o planeta. Isso tudo faz parte do nosso progresso, da nossa evolução. Tudo isso é necessário para que a gente possa crescer, que a gente possa progredir, né? Então, somos recém-chegados aqui, né? Mas nós vamos ver agora aqui, vamos ver se vai para frente aqui ou se vai para trás, né? Para a gente falar da fé e a caridade, né? O que é isso, né? O que é essa fé? O que é essa caridade? Então, na questão 354 do livro O Consolador, e esse livro aqui ele é delicioso, né? Porque foram várias perguntas e o Emmanuel, então, responde através do Chico Xavier. E uma delas é essa questão aqui, 354. Poder-se-á definir o que é ter fé, né? Já que está estudando a fé, a caridade, né? Todos nós temos a fé, né? Vamos ver o que ele diz. Então, dizer que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, lembra que um dos princípios básicos que nós começamos aqui foi a crença em Deus. É preciso acreditar em Deus. Então, vem o Emmanuel aqui reforçar isso. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, né? O que nos trouxe aqui foi a fé, né? Dar essa certeza a ela é a continuidade, né? É a continuidade. Porque tem muita gente, né, vai lá, tem que ter fé. Aí eu fui lá, não se tem fé, né? Mas aí você some, né?
Então a continuidade é fundamental. Então ter certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, né? Fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então nós estamos aqui para a gente se conhecer mesmo, conhecer a si mesmo. Essa é a grande proposta, né? O que somos, de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, né? A humanidade ainda está buscando isso, né? E uma das, com certeza, é a maior tarefa do Espiritismo, né? Como diz Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né, é o roteiro seguro para a felicidade da humanidade. Então a gente divulgar isso, conforme nós estamos fazendo aqui, é dar essa certeza, né? Mas que está dizendo aqui para nós, numa energia constante de realização divina. É constante isso. E aí, se a gente fala aqui em Deus, né? Então essa energia constante de realização só se vai dar através do processo reencarnatório. Então estamos aqui vivendo essa experiência, daqui a pouco a gente retorna ao mundo espiritual, fazemos lá a nossa programação, né? Voltamos aqui novamente, realizamos mais alguma coisa, e lembrando o Espírito André Luiz, de experiência em experiência, nós vamos adquirindo valores. Qualquer coisa que nós façamos nessa vida, qualquer experiência, nos dá um valor. Tem gente que fica muito preocupado, né, com o erro, né, ou dito pecado. Tudo é importante para o nosso crescimento. Por isso essa frase, eu adoro essa frase do André Luiz, Espírito André Luiz, né, que está no livro do André Luiz. De experiência em experiência, nós vamos adquirindo esses valores. Então, isso é fundamental para a gente, né? Seja lá o que aconteça na nossa vida, que faça com que a gente passe por determinadas situações, isso nos dá um valor fundamental, né? Então, sem isso, a gente não consegue ter essa certeza, né? Porque há situações, nesta vida mesmo, determinadas experiências que nós vivenciamos nesta presente encarnação, que a gente diz assim, olha, eu não quero mais isso. Ah, isso eu não quero mais não. E a gente passa até a dar conselho para o outro, né? Não faz isso não. Eu fiz, nossa, que sofrimento, né? Mas é uma experiência que nos dá um valor, né? Então, tirar qualquer sentimento de culpa, porque sentimento de culpa nos paralisa mesmo, né? E tem gente que realmente fica, ah, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí nós vamos lembrar de quem? Francisco Cândido Xavier, né? Se eu não posso fazer um novo começo, o que eu posso fazer? Um novo fim, né? Uma nova experiência, começa tudo outra vez, né? A reencarnação, nós estamos aqui exatamente para isso, né? Saímos do mundo espiritual com uma programação, podemos ou não cumprir essa programação, né? E o amor de Deus é tão infinito, e um dos dogmas da reencarnação é esse. Em que se funda o dogma da reencarnação? Questão 171 de O Livro dos Espíritos, né? Na bondade, no amor de Deus, que permite a cada um de nós a gente reparar as nossas experiências que não deram certo. Olha que maravilha. Então Deus sempre permite a cada um de nós, né? Isso é maravilhoso. Então, continua Emmanuel. Então, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, né? Que é aquela diferença entre fé e crença, né? Então, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocado pela luz do sentimento. Então o Espiritismo é essa fé raciocinada. Então por isso que a gente gosta sempre de começar com os princípios básicos da doutrina espírita. A gente precisa acreditar em Deus.
Precisamos acreditar que nós não somos somente esse corpo aqui, somos espíritos. E fomos criados, né, para sermos felizes. Estamos aqui para progredir. Né? Então é uma oportunidade. Então o próprio Emmanuel, no livro Consolador, tem outra frase dele aí, né, que ao espírita não basta apenas dizer eu sei, mas é preciso dizer, né, eu creio, né, mas é preciso dizer eu sei, eu conheço. É preciso saber. Né? Então o fato de nós estarmos aqui conhecendo esses ensinamentos lembra aquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então isso nos consola muito. Então por isso que a irmã está afirmando isso daqui, ó, né? Mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão. Né? Porque muita gente fica com essa dúvida, né? Mas que a gente já comentou aqui, né, da questão da reencarnação, né? Mas eu não lembro, né? Eu não lembro da reencarnação. Eu não lembro que eu estive lá na colônia espiritual, a mais famosa, né, que é o Nosso Lar. Né? Mas aí, como diz, que a gente já falou aqui também, como diz lá o André Luiz, né? A gente reencarna, desencarna, né? Reencarna, desencarna, a gente não sai da crosta. Né? Você vê aqui nessa região aqui, podem ter certeza, né? Tem uma unidade do mundo espiritual sobre essa instituição. E muitos espíritos, né, os desencarnados, são trazidos aqui, assistem a palestra, terminam a palestra, né? Aqueles que estiverem em condição, né, eles estão fazendo assim agora aí, né? E vão passar pelo atendimento fraterno com os benfeitores espirituais, aqueles que têm condição. Quando a gente fala isso, pega lá o livro Os Mensageiros, está lá esse caso lá, né, da casinha lá da Dona Isabel. Né? Chega o momento da reunião pública, vem encarnados e vem desencarnados. Né? E aí, alguns são atendidos, outros não. Terminam a palestra e vão para casa, assim como nós. Né? Por exemplo, nós aqui, nós estamos encarnados ou desencarnados? Hein? Eles também falam isso lá do outro lado. Né? Lembra do livro E a Vida Continua? Né? A nossa irmã Evelina, ela está lá, falou assim, olha, nós estamos encarnados, né? Não sei, estão dizendo aí que nós já desencarnamos, né? Então, e aí eles vão assistir uma palestra lá no mundo espiritual. E qual é a palestra que eles estão assistindo lá? Está dando uma explicação sobre como que funciona a Terra. Né? Por exemplo, nós estamos parados aqui ou estamos funcionando? O que você acha? Nós estamos parados? Né? O que você acha? Parado não. Estamos parados aqui? Não estamos? Parados? Hein? Vai cair na prova do Enem. Mentira, vai cair. Né? A Terra está parada? Olha, gente. Teve um que falou que a Terra estava movimentando, quase foi para a fogueira, né? Ele foi preso, né? Foi julgado e condenado a uma prisão, né? Então olha que coisa linda isso, né? Foi o nosso irmão Galileu, né? O Galileu passou por isso, né? Então a Terra está movimentando, olha. A Terra está movimentando, a Terra está girando. E a gente percebe isso? Não. Como que a gente sabe? Dia, noite, né? As estações, né? O sol está lá, a lua também, e tudo isso acontecendo aqui. Então eles estão tendo uma palestra no mundo espiritual sobre isso, né? De como que funciona a Terra, para no final a nossa irmã Evelina chamar o Cláudio, que está fazendo a palestra, né? E perguntar para ele depois, né? Porque ele vai falar assim no finalzinho da palestra dele, olha, acredite, nós estamos do outro lado da vida. Ela falando, eu acho que nós vamos morrer mesmo. Aí ela então se aproxima dele, não precisa se aproximar depois de mim não, viu? Pode ficar tranquilo, nós estamos encarnados, né? Ela se aproxima dele e fala assim, me tira uma dúvida.
Olha só, depois de tudo que ela ouviu, no final ele fala assim, acreditem, tenham fé. Essa fé é por minha conta, né? Está lá no livro não. Acreditem, né? Nós estamos do outro lado da vida, numa outra, então é possível a gente viver numa outra dimensão. Porque como imaginar que nós estamos vivendo aqui na Terra nessa condição? Né? Mas ela vai lá tirar a dúvida. E qual é a sua dúvida? Afinal, eu morri mesmo? Né? E ele vai dizer assim, sim, pode acreditar, você está do outro lado da vida. Né? E quase que ela desencarnou de burro. Então, isso é para a gente ter uma ideia. Né? Então, isso é maravilhoso. Mas, daí a dificuldade que muita gente tem desse entendimento com relação a isso. Né? Então, a gente acreditar nessa continuidade da vida. Né? Dessa relação nossa com o mundo espiritual. Né? Eu tenho citado aí a frase que está lá no livro Ceareiros de Volta, né? Em especial, são espíritos diversos, né? Mais uma lá do nosso irmão Bittencourt Sampaio. Né? É uma frase linda, acho que a gente falou aqui da outra vez, mas vamos repetir. Né? Então, por exemplo, metade da população da Terra, apesar do grande esforço dos arautos do Evangelho, a maioria ainda não tem referência, metade, né, a Jesus. Quem é Jesus? Para nós aqui, Jesus é o nosso guia e modelo. Já até decorou isso, está lá no Livro dos Espíritos. Né? Mas você vai para lugares aí do planeta Terra que não tem referência nenhuma ainda. Precisa conhecer Jesus. Uma boa parte da humanidade não tem essa relação que a gente tem aqui com o mundo espiritual. Veja a naturalidade aqui para a gente fala isso com a maior tranquilidade. Ninguém, né? É só não aparecer para mim que eu não corro. Né? Mas a gente falar deles aqui é coisa mais natural. Né? Saber que aqueles que conviveram conosco, hoje estão do outro lado da vida, vêm aqui, né? São trazidos pela espiritualidade, às vezes sentam ao nosso lado, matam a saudade, depois retornam novamente para a sua colônia espiritual, aqueles que têm condição. Isso é maravilhoso, então isso nos consola muito. Né? Mas a maioria não. Né? Então veja que interessante essa cena lá do livro Os Mensageiros. Né? Uma senhora vai lá, desencarnada, ela é atendida pelo próprio André Luiz, e após o atendimento, né, ela passa a enxergar, ela está com glaucoma, né, você vê, desencarnada com glaucoma aí, e ela é curada e ela volta. Normal. Né? Ninguém foi lá e falou, vem cá, você não quer conversar com a gente, saber a sua situação? Não. Ela já ficou curada, já é a primeira etapa. Né? Então veja o carinho, veja o amor da espiritualidade. Assim também os nossos benfeitores espirituais. Né? A fé que nos trouxe aqui, né? Trazido pelos nossos benfeitores espirituais. Imagine a alegria deles. Por quê? Porque ainda não é fácil a gente vir ao centro espírita. Pode acreditar, mas não é fácil mesmo. No livro Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles, tem lá. É uma honra, ela diz, né? A gente conhecer essa doutrina, que é para poucos ainda. Então a gente tem que se sentir assim, privilegiados. Você chegar para alguém aí fora ainda e falar assim, onde você estava? Eu estava lá no centro espírita, eu falei, misericórdia. Sim? Sério? Mas o que você foi fazendo no centro espírita, criatura? Né? Nós fomos estudar o Evangelho de Jesus, né, à luz da doutrina espírita. O Espiritismo é a promessa do Cristo. É o Consolador prometido por Ele. Né? Olha que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que Ele ensinou foi mal interpretado. Né? Então, Ele nos envia o Consolador exatamente para isso. Lembrar tudo aquilo que Ele disse e muito mais ainda. E o Emmanuel também diz que muitos não conhecerão ainda o Espiritismo. Então veja o trabalho que nós temos que fazer para a gente ter a oportunidade de fazer com que essa mensagem chegue a outros corações. O Espiritismo veio para a humanidade. Né? Vê a campanha que a gente está fazendo aí para que todos possam ter a oportunidade de assistir o filme do Divaldo Pereira Franco. Né? Que é um belíssimo filme. Não espere na Netflix.
né? Depois assiste a Netflix com pipoca em casa, né? Mas é muito importante a nossa ida ao cinema, por quê? Eu não vou ganhar nada com a propaganda, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Porque senão outros filmes não serão produzidos, né? Porque isso tem um custo muito alto, muito alto. E após a produção do filme, o filme precisa ser comprado. Quem compra é o cinema, né? Mas o cinema olha lá, vem cá, esse aqui é um filme específico, né? Religioso. Eles analisam isso. Divaldo, quem é Divaldo? Né? Kardec, quem é Kardec? Então eles apostam. Aí começam lá. Primeira semana, 30 pessoas. Aí vem lá o Rei Leão, tira o Kardec para o Rei Leão. Tira o Divaldo para o Rei Leão. Né? Então é muito importante. E nesse momento agora, outros filmes estão sendo produzidos. Né? Mas, se o filme não é vendido, como é que vai se produzir? Né? Então é muito importante isso. E qual é o objetivo, gente? Né? Porque olha como que a repercussão que deu, que está dando o filme do Divaldo, né? Lá em Volta Redonda, de encerrar, prolongou o filme para mais uma semana. Nós estávamos lá, né? Coisa linda lá, foi emocionante, deu para chorar um pouco, né? Só não chorei muito porque tinha uma menina do meu lado, fiquei com vergonha, né? Fingi que estava com soluço, né? Então, gente, é maravilhoso isso. Estão entendendo isso? Né? Então, fazer um esforço de ir ao cinema, para que mais filmes venham. Já imaginou? A gente daqui a um tempo assistia assim 1 a 2 mil anos no cinema, né? Já foi o nosso lar e a vida continua. Olha que a vida continua, nem vem aqui para a região. Não vem. Né? Isso é muito importante. Vem o Paulo de Tarso aí. Então a gente precisa participar. Né? Para que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer. Né? Então, no livro Pensamento e Vida, falando ainda da fé, ó, é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então a fé, ela é inata no homem. Nós nascemos com essa fé, fomos criados. O que o Emmanuel diz que nós temos que potencializar essa fé. E se potencializa essa fé através da ação no bem. Preciso fazer o bem. Né? Lembra lá no Livro dos Espíritos? Basta não fazer o mal? O bem eu não faço não. Está difícil. Mas o mal eu não faço. Assim? O que os Espíritos respondem sobre isso? Não. Importa fazer o bem, no limite das suas forças. Né? Então, ou seja, esse negócio de falar que mas o mal eu não faço. Não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Né? Então, daí Allan Kardec usa a expressão dedicação, né? Você tem que se dedicar a isso. Né? Porque tem gente que faz o bem, e aí você ajudou a pessoa lá, ajudei, mas não ajudo mais não, só ninguém merece. Né? Ajudei, mal agradecido, ingrato. Né? Então não é esse, o objetivo não é esse, é você se dedicar a isso, é uma causa. Né? É muito assim com relação aos nossos filhos, né? Você vai se dedicando e é eterno isso, né? Como diz a minha mãe lá, né? Estou preocupado. Né? Não, fica preocupado não. Quantos anos está o irmão mais velho? Está com 56. Né? Você vê que a mãe é preocupada com o filho ainda de 56 anos. Vai ser com 60, com 70. Enquanto ela vai desencarnar, vai ficar lá do outro lado. Ah lá, está com 80, ainda não criou juízo. Né? E ela vai o quê? Vai se dedicando. Né? Olha um exemplo de fé, de confiança em Deus, que a gente já citou aqui uma vez, a mãe de Santo Agostinho. Olha só, eu já até falei, né? Eu ia falar Agostinho. Ele, Santo Agostinho. Ou seja, ele foi canonizado pela Igreja Católica. Mas antes da sua conversão, né, ele foi uma criança muito difícil, um jovem muito difícil, e na sua maturidade também. Mas a mãe dele sempre perseverando na fé, na confiança em Deus e orando por ele. Às vezes as pessoas vêm no centro e falam, não, estou lá com um probleminha.
Ora para o seu filho, ora para a sua filha. Ah, mas já tem 10 anos que eu estou orando, não é? Olha a mãe de Santo Agostinho, que também está nesse nível, entrega-te a Deus, né? Ou seja, lá revela, né? Ela passou orando 27 anos para Santo Agostinho. Olha como é que passou rapidinho, né? 27 anos depois ele se converte, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Olha a perseverança. Como é que chama a mãe dele, Santo Agostinho? Mônica. Né? Mônica, né? Depois ela foi canonizada, virou Santa Mônica. Olha só, vale a pena, depois não vão virar santo, né? Então vale a pena o esforço de cada um de nós, né? Então, na questão, que a gente vai entrar agora na questão da caridade, no Livro dos Espíritos, na questão 8.8b, é uma questão que a gente conhece muito, eu gosto muito dessa questão também, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus? Lembra? Gente, aí. Isso não é da sua época, não é? Esse aparelhinho aqui? Não é não, né? Isso é meu e dele, ó. Como diz o Guirizone, isso é dos cabeça branca, né? Ou quem pintou o cabelo, né? Assim que ele fala. Então olha que coisa linda isso, né? Então, o que é isso aqui, esse aparelhinho? É o BIP, né? Então eu gosto de usar isso aqui, essa imagem, para a gente guardar. Então qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como eu entendia Jesus, né? Então é o BIP por quê? Para a gente lembrar das letrinhas, né? B-I-P. É muito interessante isso, olha lá. Né? Então olha lá, o B é o quê? Benevolência para com todos. Benevolência não é o problema está aqui, ó. Você gostar da criatura, né? Você olhar e falar assim, vem cá, mas eu tenho que ser bom com ele, né? Porque a gente fala aqui com todos, mas aí você lembra da criatura lá, né? Mas aquele lá também está aqui, incluído aqui, está, né? Então, olha a pergunta que Kardec faz, né? Como a caridade, já falando da fé, agora a caridade. Então veja a questão da dedicação, né? A potencialização da fé é isso, né? Por isso que está lá, não basta apenas dizer eu creio, eu acredito, né? É preciso dizer agora eu sei o quê? Eu sei quem é essa criatura. Essa criatura é meu irmão. Ele está na minha família hoje como marido, como esposa, como filho, né? Mas eu sei a causa disso, por que ele está na minha família, por que eu estou nessa família, por que eu estou reencarnado aqui no Brasil, por que eu estou reencarnado aqui nessa região. Tem uma causa, né? Então daí a gente precisa saber disso, conhecer isso, né? Porque aí a gente entende. Então, nós estamos na questão 886, mas quando a gente vai lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, está lá. Quando na erraticidade, quando nós estamos lá no mundo espiritual, a gente tem consciência, previsão do que a gente vai passar aqui? Sim, responde lá os Espíritos, né? Ele próprio escolhe o gênero de prova que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio dele. Então há uma programação no mundo espiritual, né? Quando chega aqui, a gente vai encontrar com a criatura, não tem jeito, né? Teremos os encontros e reencontros, não tem jeito, né? E aí, vai ser fácil? Não. Por quê? Né? Recentemente uma pessoa nos procurou, né? E falando da dificuldade, né? Do relacionamento da família, no caso dela, filha com a mãe, né? Eu falei, mas eu acho que ela me odeia, né? Aí é possível isso? Eu falei assim, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda lá os laços de família, né? Então está lá dizendo que numa família reencarna espíritos amigos e inimigos, espíritos simpáticos e antipáticos. Dentro da família, você olha para um assim, dá vontade de você ficar ao lado dele o tempo todo. Tem uns que você olha e você fala assim, você vai embora quando? Né? Sim.
Você já pode sair de casa, né? Já tem idade para isso, né? Como que é difícil a convivência ali, dentro de casa, né? Então é o quê? Foi programado no mundo espiritual a necessidade dessa convivência hoje. Para quê? Para a gente poder se reconciliar. É uma oportunidade para a nossa reconciliação. Por isso Jesus, no dizer de Jesus, né? Reconcilia-te enquanto você caminha com Ele. Né? É preciso o quê? Ser benevolente com essa criatura, esse nosso irmão. Né? E ele também conosco. Por quê? Porque depois desencarnado fica muito mais difícil. Por que fica muito mais difícil? Olha Jesus colocando, né? Reconcilia-te com Ele, fique em paz com Ele, perdoa, não guarde mágoa enquanto Ele está aqui. Falou, eu já te perdoei, fique tranquilo, siga a sua vida, né? Vamos ser felizes, pronto, sem mágoa, sem problema, assim. Porque se você não faz isso, ele desencarna e pronto. Como é que você vai ver se a criatura está do teu lado ou não? Né? Quantas pessoas não vêm reclamar, né? Parece que está aqui do meu lado, e às vezes está. Por quê? Como não perdoou, né? A gente fica imaginando, onde será que está? Fica pensando naquela pessoa, né? Que já retornou ao mundo espiritual, você fica se vinculando a ela. E às vezes tem espírito na reunião mediúnica que diz assim, olha, eu não tenho mais nada com ela não, eu já até perdoei, mas é ela que fica me chamando. Não é? O encosto é ela, né? Porque eu já perdoei, já vou até reencarnar de novo, uma outra família, uma outra oportunidade, que essa experiência eu não preciso mais. Né? Veja a importância da gente, né, aproveitar agora. Né? Então não tem jeito, por isso, benevolência para com todos. É fácil? Não é fácil, mas a gente entende a causa disso. Por quê? Porque realmente é uma oportunidade que nós estamos tendo de reconciliar. É uma oportunidade que nos é dada. Tá? Ok? E aí o próximo, indulgência para as imperfeições dos outros. Olha só como é que é fácil. Você tem que ser bom com todo mundo. Até com o sujeito que tem as suas imperfeições. Né? O que é indulgência? Que a gente sempre fala aqui, né? É ser doce, né? Com aquela pessoa, doce por dentro, né? Você olha, mas olha o que ele fez. Não, você tem que ser doce com ele, mas não dá. Né? Mas é assim que Jesus entende a verdadeira caridade. E por último, gente, vê o mais fácil. Então, lá, o B, o I, agora, né? Aí. Depois de tudo isso, depois da criatura ser difícil, ele é cheio de imperfeição, mesmo assim você tem que fazer o quê? Você tem que perdoar a criatura. Né? Se você quer seguir em frente, se você quer ser feliz, né? Você tem que agir dessa forma aí. Né? Você tem que usar por isso é o bip. Chegou a criatura, você liga o bip. Né? Vigia e ora. Não é assim? Né? Porque eles aparecem assim do nada, né? Está tão bem, ou o telefone toca, ou chega uma mensagem, estou indo aí. Fala, meu Deus! Né? Liga o bip. Né? Seja bom com ele. Né? Lembra dessa questão do livro dos Espíritos. Não é assim? Mas ninguém merece. Olha, seja doce com ele. Né? Vai dar confusão. Perdoa. Né? Esse é o sentido. Então, como que Kardec fecha isso? Olha, o amor e a caridade então, são um complemento da lei de justiça. O que é a justiça? Né? Você errou, vai ter a oportunidade de reparar isso. Né? Então, por isso a justiça. Então, faz parte da lei divina. É uma oportunidade que está sendo dada para mim e para outra pessoa, ou o contrário. É vice-versa. Né? Então, eu posso ser o compromisso e a outra pode ser a oportunidade. Então, a gente sempre colocar isso na balança, por isso justiça. Complemento da lei de justiça. Por quê? Amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos, que nos fosse feito. Por quê? Vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos chegar no mundo espiritual, né? Falou, agora você vai reencarnar. Agora, olha com quem que você vai conviver agora. Você olha assim, misericórdia.
né? Não vou dar conta, né? Mas a reencarnação promove o nosso crescimento moral e espiritual. Então veja como que é a justiça divina. Ela espera o momento certo. Quando a gente abre o livro Missionários da Luz, tem lá o capítulo sobre a reencarnação. Tem um caso lá que eu cito muito, que é o caso do Segismundo. Tem um momento lá, o Segismundo vai reencarnar na família de quem? Do Adelino e da Raquel. O primeiro filho já veio, agora é o Segismundo. E o Segismundo, ele cometeu um crime, ele mata o Adelino. Mas isso foi quando? Foi na última? Não. Ele deixa, tem um detalhe lá que a gente pensa que foi assim, ele matou na outra encarnação, agora vem nessa para reparar, não. Ele fala assim, ó, isso foi lá atrás. Então foi dado um tempo para que o próprio Adelino criasse uma condição para isso. Porque há males que fica muito difícil de você querer reparar numa próxima existência, né? É preciso tempo. E aí a gente lembra de Paulo, somente o tempo de Deus é que é perfeito. Então Deus sabe de tudo. É aguardado o momento certo. Então veja que o Segismundo veio no momento certo. Foi tudo combinado lá. Mesmo combinado, o Adelino já está reencarnado, já está na hora de vir o Segismundo, né? No momento, os dois começam a ter dificuldades. O Adelino dorme, né? Lá no quarto, na casinha dele, aí ele se desprende do corpo físico, né? O famoso sonho, né? Está sonhando. E quem que ele vê no sonho? Ele vê a figura do Segismundo. Quando ele vê o Segismundo, é como se ele lembrasse. Ele falou, esse sujeito já me fez mal. E ele volta correndo para o corpo, assustado, né? E ele é um pesadelo para ele, né? Esse fantasma, o Segismundo, o futuro filho, já virou um fantasma. É um fantasma que me atormenta, né? E a mulher dele fica preocupada com isso. E o Adelino passa a ficar tão estressado, né? Que com o próprio pensamento, ele vai destruindo os elementos masculinos, os espermatozoides, né? Ele não consegue nem fecundar. Então é preciso passar por todo o processo lá com a equipe de Alexandre para ajudá-lo nesse processo, né? É preciso acalmá-lo, né? Mudar o padrão dele, vibratório, para que a condição para que o Adelino venha, né? Olha que coisa interessante isso. Mas vejam bem, olha o Adelino, o Segismundo fala assim, ó, mas isso foi lá atrás, mas eu preciso dessa oportunidade. Então junta essa equipe no mundo espiritual para quê? Para fazer com que eles se reconciliem novamente. E aí eles promovem o encontro deles de novo no mundo espiritual, né? O Adelino dorme lá, sai do corpinho, né? E encontra lá com a equipe, e o Alexandre fala assim, olha, você está esquecendo que foi combinado, né? Dê oportunidade para o Segismundo, é preciso que ele tenha essa oportunidade, dê a ele, né? Lembre-se disso, ok? Bom, tudo acertado, e aí então o Segismundo reencarna. Então isso é para a gente ter uma ideia, né, de como que funciona a justiça divina, né? Então olha só, tal é o sentido das palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos, não tem jeito, né? Então nesse caso do Segismundo com Adelino, teve que ser dessa maneira. Então agora a gente entra no item 13, né? Já que a gente falou da fé, falou da caridade, né? Então olha como é que ele vai encerrando isso nesse item 13, né? Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade, sem a fé, não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Por que isso aqui disse-vos não há? Porque isso ele dá numa outra comunicação, né? Ele fala sobre a questão da fé e a caridade, né? Mas aqui ele vai deixar claro para a gente uma coisa muito importante, né? Sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar felizes. O que ele coloca ali para nós? Olha, pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Mas o que a gente já aprendeu? Que somente a fé não basta, né? Só acreditar não basta, é preciso a gente conhecer, é preciso a gente saber, né? Então, aonde nós estamos, na família que nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão aqui, isso é fundamental.
Porque acontecem certas situações na nossa vida que a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso agora? Aí a gente lembra de novo da questão 258. Quando nós estamos lá no mundo espiritual, é feita uma programação. O espírito escolhe o gênero de prova que há de passar, porque isso consiste no livre-arbítrio dele. Então a gente reencarna, vai chegar um determinado momento da nossa vida que vamos passar pela prova. Essa prova, né, é que vai fazer com que a gente progrida. Isso é fundamental. Precisamos passar pela prova. É pela prova que nos leva ao conhecimento. Então, é assim que os espíritos fecham lá com Kardec, né? Então, por isso ele pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, a fé e a caridade, impulsos generosos, encontram-se mesmo entre os que nenhuma religião tem. Isso é verdade, né? Pessoas que fazem o bem, mas a caridade com sacrifício, somente a fé pode inspirá-la. De novo aqui, sem o conhecimento, sem saber, fica muito difícil. Por que eu tenho que ajudar aquilo? Porque ele é meu irmão. Né? Só isso. Mas eu não conheço, não sei quem é. Então é o conhecimento que nos ajuda. Por exemplo, a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical. Como que ela começa? Pai Nosso. Se Deus é nosso Pai, todos somos irmãos. Mas ele também é meu irmão? Aquela criatura lá é. Né? Então por quê? Se a gente tem que fazer uma prece, a gente fala, Pai, né? Só aí já pronto. Né? A gente já tem que perdoar lá. Pai Nosso que estás no céu. Né? Então já começa por aí. Então isso é o quê? É a gente entender isso. Se Deus é nosso Pai, todos somos irmãos. Né? Então, porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício, né? A palavra constante, dedicação, né? Sacrifício de todo interesse egoístico. Né? Chegou a hora de fazer o bem, né? É não ficar raciocinando, né? Pensando, mas, meu Deus, né? Mas será que... Olha quem é. Não tem jeito. Né? Deixa o egoísmo de lado. Deixa o orgulho de lado. E faz o bem. Ajuda essa pessoa. Ora por ela. Principalmente se for inimigo. O que Jesus recomenda? Ora. Conviver, não tem como, por enquanto. Mas orai por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam. É nesse sentido. Né? Então não tem jeito. O que nos dificulta muito é essa palavrinha aqui ainda, ó. É o egoísmo, né? Então diz aqui, ó, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Então que cruz da vida terrena? São as nossas provas, aquilo que nós combinamos lá no mundo espiritual. Né? Então, sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser ilícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Né? Cada um que corre atrás do seu. A humanidade ainda pensa assim ainda. Né? Como que a gente se mobiliza diante de uma catástrofe? Não é assim? Aconteceu alguma coisa lá na África, né? A gente é capaz de se mobilizar aqui para ajudar. Né? Então, mas sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Então, esse momento aqui é o momento de crescimento, de oportunidade. É isso que é dado para cada um de nós. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente o quê? Ao aperfeiçoamento moral. Mas muita gente ainda não está preocupada com esse crescimento moral, com o crescimento material, intelectual. Né? Muito em busca do ter, né? Em detrimento do ser. Né? Não é o nosso caso aqui.
que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Né? Então veja como que Deus aproveita, né, cada um de nós. Cada um de nós aqui temos as nossas potencialidades, as nossas aptidões, conforme ele está dizendo aqui. Né? E isso contribui, de certa forma. Né? É muito como atividade aqui na Casa Espírita. Né? Tem atividade para todo mundo. Né? Você tem aqui a reunião pública, você tem o acolhimento, você tem o que vai trabalhar no passe, você tem a reunião mediúnica, você tem o trabalho da evangelização, o trabalho com a juventude, o trabalho da assistência social, né? Dando oportunidade para cada um vai se afinizar com aquela tarefa ali. Então, é assim, Deus vai se utilizando de cada um de nós. Né? Então, tereis, contudo, razão, se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. Né? A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje não há mais necessidade disso. Né? Então, hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo. Então você vê que mais uma vez vem a palavrinha aqui para cada um de nós. Né? Então, isso está muito presente ainda. Né? Faz parte, né, do nosso burilamento. Né? Allan Kardec, lá no Obras Postas, quando ele vai estudar o orgulho e o egoísmo, né, isso nos foi dado para quê? Para a conservação, preservação da espécie. O que o homem precisa fazer é ir dominando esse orgulho e esse egoísmo. Mas ele é importante para o nosso crescimento ainda. Né? Então, ou seja, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, essa mensagem belíssima, que é do Espírito Protetor, né? Nesse caso aí não colocou o nome, né? É uma mensagem que veio lá da Cracóvia, de 1861. Então fica aí essa oportunidade, né, da gente refletir sobre a questão da fé, da caridade, e que a gente possa, né, lembrando sempre daquela figura de Paulo, né? Fé, a caridade, a esperança, mas se não tiver o quê? Se não tiver amor, de nada vale. Né? Mas o amor, ele está dentro daquele princípio, do item 8 desse capítulo 11, né? Que é uma mensagem linda do Espírito Lázaro, né? A lei de amor. Né? Então, a lei de amor é o quê? Ela passa por aqueles processos, né? Instinto, sensação e sentimento. Né? E que são os sentimentos? São os instintos elevados, a altura do progresso realizado. Então a verdadeira lei de amor é isso, né? Então a gente deixa de amar apenas uma pessoa, apenas uma crença e passa a amar a toda a humanidade. Então isso é um processo. Então a gente vai conquistando isso com base naquela famosa lei que Jesus resumiu para cada um de nós. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então há um processo inverso aí, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, amar a si mesmo. Cuidar da gente é fácil? Cuidar dos nossos pensamentos é fácil? Não é fácil. Não é? Nós aqui conseguimos ficar aqui, nessa uma horinha aqui, assim, não muito preocupado com o celular, com as mensagens que vão chegando, né? Vai dando agonia, né? É tanta mensagem. Eu ainda não tenho WhatsApp não, mas eu vejo a turma ficando desesperada, né? É muito grupo, né? Então, a gente já consegue aqui ir se controlando, né?
cuidar das nossas emoções. Como que é difícil. Então é um processo que vai se dar através da reencarnação, né? Então amar a si mesmo, então gostar da gente, cuidar da gente, e depois do próximo. Se a gente não cuida, como é que vai cuidar do outro? E aí sim, que a gente cumprindo esses dois, a gente consegue então amar a Deus. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Então vamos aproveitar, né, esse ambiente de paz, vamos elevar então os nossos pensamentos, vamos buscar a figura doce e serena de Jesus, Ele que é o nosso guia, o nosso modelo, o amigo incondicional das nossas vidas, e vamos orar. Deus, Pai de amor e de infinita misericórdia, querido Jesus, Mestre, amigo de cada um de nós, ainda estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, estudando os vossos ensinamentos à luz desta doutrina codificada por Allan Kardec. Mas queremos, Senhor Jesus, neste momento de prece, agradecer em especial as bênçãos que todos nós aqui recebemos, encarnados e desencarnados. Agradecer, Jesus, o abraço carinhoso dos benfeitores espirituais que orientam, que coordenam as atividades desta casa. Mas sabemos, Jesus, que a misericórdia de Deus é infinita. Por isso te pedimos, Mestre, que essas vibrações de paz, de amor e de carinho, que aqui são derramadas envolvendo a cada um de nós, permita, Senhor, que elas possam irradiar e envolver aqueles que convivem conosco, são nossos familiares, são nossos parentes, nossos amigos. Muitos estão aqui em nossos pensamentos, assim como nós, necessitados dessas vibrações amorosas. Obrigado, Jesus, por tudo que aqui recebemos, pela essa oportunidade bendita, Mestre, diante desse momento de prova que todos nós passamos. Permita, Jesus, que este ambiente de paz que aqui se encontra possa permanecer em nossos corações, e que ao chegarmos em casa possamos abraçar aqueles que convivem conosco e transferindo a eles, Senhor, esse momento de alegria, de paz, de serenidade. E assim, Mestre, em Teu nome, em nome desses benfeitores espirituais, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos a permissão para encerrar esta parte do trabalho e passar, Senhor Jesus, a assistência espiritual através do trabalho de paz. Que assim seja, graças a Deus.